Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao canal Evangelho do Reino. Entendes tu que lês? Eu me chamo Paulo Davi e estamos gravando uma série baseada nas orações que Jesus fez e nós encontramos no Novo Testamento, nos Evangelhos. O título dessa série se chama 7 vezes que Jesus nos ensinou a orar orando. E hoje vamos falar sobre a 7ª oração que Jesus fez, que nós temos registro dela, que é justamente a oração que Jesus fez na cruz, quando estava sendo crucificado. Nós vamos usar como texto principal Lucas capítulo 23, do verso 34 ao verso 46. Mas vamos ler também Marcos 15, 33 e 34 e Salmos 22, versículo 1. Vamos ler. Verso 33. E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Verso 34, essas são as primeiras palavras que Jesus disse. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Jesus começa a sua oração na cruz pedindo perdão. Não só aqueles que estavam crucificando, não só os soldados, não só o Império Romano, não só os judeus, não só aqueles que foram responsáveis pela sua prisão, condenação, mas esse clamor é por toda a humanidade. E para mim isso é muito significativo, porque Jesus manifesta na cruz que Deus perdoou a humanidade. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa é talvez a descrição mais precisa da condição humana. Não sabemos o que fazemos. A humanidade se encontra perdida nesse mundo, desde que virou as costas para Deus, desde que o ego humano se tornou o próprio Deus do homem. A humanidade, se pudéssemos resumir, condição da humanidade, não sabem o que fazem. Veja bem, não é que nós perdemos a nossa liberdade de escolher, não é que nós perdemos a nossa liberdade de escolher o certo, rejeitar o errado. Não, nós temos isso. O problema é que nós não sabemos. Nós muitas vezes não sabemos o que é certo, o que é errado, nós não sabemos o que devemos ou não fazer. Nós fazemos. E nessa condição de não saber o que faz, que é a condição do pecado, nós nos destruímos uns aos outros. Nós magoamos, ferimos uns aos outros. Fazemos guerras, desprezamos as pessoas, passamos por cima delas para atender o nosso ego. Essa é a condição da humanidade. Não era apenas a condição daqueles que prenderam Jesus. Era a condição da própria humanidade. E Jesus então começa a sua oração na cruz, pedindo que Deus perdoasse. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E não é isso a graça de Deus? O perdão? Muitos ainda acreditam que se fizerem assim, os religiosos acreditam assim, né? Que se eles tiverem uma conduta moral ilibada, um comportamento, fizerem isso, fizerem aquilo,
Muitas religiões têm muitas coisas que precisam ser feitas, né? O próprio cristianismo está cheio de sacramentos. Se você batizar, se você comer do pão, beber do cálice, da comunhão, se você frequentar a igreja, se você for fiel nos dízimos, se você... E todas as religiões têm suas regras de conduta, e eles acreditam que fazendo essas coisas agradam a Deus. Mas Jesus deixou muito claro, nós não sabemos o que fazemos. Portanto, o mal que fazemos ou o bem que nós achamos que é bem e fazemos não acrescenta nada à nossa condição. Por isso, a salvação só tem um meio. Cristo, que nos perdoou, perdoou a todos, perdoou toda a humanidade, perdoou todos os que não sabem o que fazem. E essa é a primeira manifestação da graça de Deus. Foi na cruz que Deus mostrou ao homem que ele enviou seu Filho, justamente porque ele nos ama e nos perdoa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o perdão não aconteceu por causa do sacrifício, como alguns tentam aplicar, né? Aquilo que está no Velho Testamento, o sacrifício pagou a nossa dívida. Não. Na verdade, nossa dívida nunca seria paga. Na cruz, Jesus manifestou o perdão de Deus. Vamos continuar. E aí nós vamos vendo, né? E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-te a ti mesmo, se este é o Cristo escolhido de Deus. E também os soldados os escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. A ideia que eles tinham, né, do Messias, do rei dos judeus, do Salvador, salva a ti mesmo. Essa é a ideia do ego humano, né? O ego humano quer salvar a si mesmo. E para isso ele passa por cima dos outros. Isso é o pecado. Isso se chama egoísmo humano. Esse desejo de exaltar o meu ego acima dos outros. E aí toda mazela, todo pecado, toda corrupção vem disso. Verso 37, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te mesmo. E também por cima dele estava o título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: esse é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo. Você vê isso em vários lugares, salva-te a ti mesmo. Salva-te a ti mesmo. Não sei se você lembra aquela passagem que Pedro, quando Jesus disse que iria ser entregue, queria morrer, Pedro chama Jesus e diz: Senhor, tenha compaixão de ti, isso não vai te acontecer. E Jesus diz para ele: arreda de mim, Satanás. Por que Jesus disse isso para Pedro? Justamente porque Pedro estava manifestando a essência do pecado. Salva-te a ti mesmo. E Jesus não veio para preservar seu próprio eu. Jesus veio para dar a sua vida e salvar a todos. Olha que coisa interessante isso. E é por isso que não tem outro meio de salvação a não ser o perdão de Deus para nós. Porque ficamos nessa condição. Mesmo quando nós queremos fazer o bem, fazemos o mal. Paulo disse, né? Paulo entendeu isso bem claro quando ele disse: não faço o bem que quero, e sim o mal que não quero. O querer está em mim. O querer está em mim. Escolher o que é certo está em mim, mas eu acabo fazendo o mal. Porque nós não sabemos o que fazemos. Por isso precisamos muito ser guiados por Deus.
E muitas vezes o nosso próprio eu nos engana, fingindo ser a voz de Deus. Por isso que nós não podemos, por mais que nós por mais que nós achemos que nós entendemos a vontade de Deus, por mais que nós queremos fazer a vontade de Deus, nós não podemos confiar nisso. A nossa única confiança é o perdão de Deus. Em Marcos 15, 33 a 34, fala algo que Lucas não fala. Na verdade, só encontrei isso em Marcos mesmo. E chegada a hora sexta, houve trevas e sobre toda a terra até a hora nona. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é Deus meu, por que me desamparaste? E isso para mim também tem um grande significado. Jesus, na verdade, estava citando aqui o início do Salmo 22, versículo 1. Salmo 22, versículo 1 começa assim. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Jesus experimentou algo que é um dos grandes mistérios, né, de Deus. Ele se sentiu abandonado. Ele sentiu que Deus estava distante, apesar de que Deus não estava distante, obviamente que não. Deus nunca desamparou o filho. O pai nunca desamparou o filho. Deus nunca desamparou o seu filho. No entanto, ele se sentiu assim. E isso acontece conosco quando nós decidimos tomar a cruz. Ou melhor, quando nós experimentamos a cruz. Nós vimos que lá no Getsemane, Jesus tomou uma decisão. Ele orou, lutou e tomou uma decisão de tomar a cruz. De não fazer a sua própria vontade, mas a de Deus. Mas agora Jesus estava experimentando isso. E quando nós passamos por isso, muitas vezes nós sentimos assim. Não há nada de anormal sentir isso. E Jesus sentiu. Por isso ele disse, Deus meu, por que não me desamparaste? Jesus experimentou aquilo que muitos acreditam que é o inferno, um distanciamento de Deus. E Jesus experimentou isso por amor de nós. Continuando, aqui, Lucas. Vamos continuar o texto. Vamos continuar aqui. E aí você se lembra que teve toda aquela questão, né? Enquanto um dos malfeitores blasfemava igual os demais, alguém disse assim, respondendo, porém, o outro, verso 40, repreendia-o, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam. Mas esse nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Esse pronunciamento de Jesus, de perdão, de que hoje aquele homem estaria no paraíso, porque o reino de Deus não começa em algum dia. Aquele homem pensou, um dia, lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus já tinha entrado no reino. É por isso que hoje mesmo ele estaria no paraíso. E finalmente nós temos aqui verso 44. E era já a hora sexta, e houve trevas, e toda a terra até a hora nona, escureceu-se o sol. E rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Jesus finalmente entrega seu espírito. Ou seja, quando nós experimentamos a cruz, quando nós negamos a nós mesmos, quando nós enfrentamos a cruz, nós precisamos nos entregar a ela. Adiantava-se Jesus ficar esperneando ali, mas Jesus se entregou. Precisamos aprender a fazer isso também. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos ensinar a orar, como Jesus ensinou seus discípulos. E que nós possamos, no dia a dia, experimentar uma vida de oração, como foi a de Jesus. Que Deus nos abençoe.